Os livros de empreendedorismo são inúteis para os brasileiros. Meu nome é Luan Freguete e recentemente percebi isso. Sabe aqueles livros best-seller de empreendedorismo que todo mundo indica? Oceano Azul, Startup Enxuta, Trabalhe 4 horas por semana? Pois é, 99% dos autores são americanos. E mais, eles foram criados no Vale do Silício. E aí que está o problema que ninguém fala, a realidade deles é completamente diferente da nossa. Nesse vídeo eu vou te mostrar referências e frameworks que fazem mais sentido para a nossa realidade do Brasil. Algumas referências brasileiras e outras da China e da Índia. Dois países com desafios parecidos com os nossos, mas que criaram soluções geniais que podem ser aplicadas. Então já deixa o like para fortalecer. Mas deixa eu explicar melhor meu ponto. A grande lógica do Vale do Silício é: crie uma startup, levante rodadas de investimento, escale rápido e faça um exit milionário. Só que no Brasil a realidade é outra. O objetivo não é escalar, é primeiro sobreviver, poder se sustentar daquele negócio próprio. Lá no Vale do Silício o cara tem capital abundante, investidor anjo, legislação favorável, mentoria com a CEO do Google. Aqui no Brasil o empreendedor começa com seu próprio capital. A maior parte não ganha nem 2 salários mínimos e 93% não tem nem acesso a crédito formal. No meu ponto de vista, esses livros funcionam para grandes empresas ou um grupo muito específico de jovens com tempo livre, apoio familiar e acesso a um ecossistema de inovação e com grande capital, que é o padrão da maioria dos fundadores de startups. Agora deixa eu dar um exemplo prático disso. Pega o livro Startup Enxuta. A metodologia é construir, medir, aprender e pivotar. Só que essa metodologia pressupõe que você tem tempo e dinheiro para testar. Lá nos Estados Unidos o cara faz um MVP com $50 mil, testa 3, 4 meses, analisa os dados e aí decide se vai pivotar ou não. Agora, no Brasil, o cara faz um MVP com R$200 e se não der certo no primeiro mês, ele está quebrado. Ele não tem margem para erro, não tem tempo para análise, é sobreviver ou morrer. Outro exemplo clássico é o Oceano Azul. A ideia central é, em vez de brigar no mercado saturado, você cria um mercado novo, um oceano azul onde ninguém está disputando. Mas com isso, o livro entende que você pode escolher seu nicho, que você tem essa liberdade toda para inovar. A realidade brasileira é que 1 em cada 3 empreendedores abre negócio por necessidade, porque perdeu o emprego. E qual nicho esse cara vai escolher vai ser baseado no que ele sabe fazer, na experiência que ele tem. Não vai ser uma análise estratégica pensando em um novo mercado. É tipo, trabalhei 10 anos como vendedor de colchão, vou abrir uma loja. Sei cozinhar bem, vou fazer um delivery. É uma lógica completamente diferente. Mas antes de você pensar que eu estou falando que o Brasil é um lugar horrível para empreender, deixa eu te mostrar o outro lado da moeda. Pois o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo do mundo. 35% da população brasileira empreende. Para você ter noção, a segunda colocada é a China, com 26%. E os Estados Unidos, com toda aquela cultura empreendedora, tem apenas 20%. Isso só quer dizer que o Brasil pode ser sim um lugar bom para empreender e mostra que os brasileiros têm propriedade para falar de empreendedorismo. E por isso a gente desenvolveu estratégias e maneiras de empreender que são únicas, que funcionam na nossa realidade e que muitas vezes são mais eficazes que os modelos americanos. Por exemplo, não é novidade que o sistema fiscal, tributário e burocrático do Brasil é um dos mais complexos do mundo. E sim, isso é um obstáculo gigante para quem quer empreender. Mas ao mesmo tempo ele vira uma vantagem competitiva gigante para nós brasileiros. Porque se a legislação é difícil para nós brasileiros entendermos, para um gringo entender é quase impossível. E isso dificulta empresas estrangeiras entrarem no Brasil na maioria dos mercados. Meio que a gente compete com a gente mesmo. Quer ver um exemplo? Eu estive na Tailândia e lá eu observei que tem uma loja da 7-Eleven literalmente a cada 300 metros. É impressionante. Você anda pela rua e vê uma 7-Eleven, 7-Eleven, 7-Eleven. Eles dominaram completamente o varejo tailandês. E a questão é, a 7-Eleven é uma rede de mercado americana, dos Estados Unidos. E sabe por que isso aconteceu? Porque na Tailândia a legislação é simples. Isso permitiu que uma empresa americana entrasse e literalmente matasse a concorrência local. Essa mesma 7-Eleven tentou entrar no Brasil nos anos 90.
Sabe o que aconteceu? Não durou nem 5 anos, fecharam tudo. E o motivo foi a complexibilidade fiscal e a lei trabalhista. O mesmo sistema que a gente reclama todo dia acaba nos protegendo de players internacionais. Isso por si só constrói uma estrutura de empreendedorismo completamente diferente do Vale do Silício. E isso faz também que o brasileiro, diferente do que se prega em muitos desses livros, não precise obrigatoriamente ter uma ideia mega inovadora, de outro planeta. O brasileiro pode se dar o luxo de copiar, ou melhor dizendo, modelar ideias que deram certo lá fora, adaptar o negócio e trazer para o nosso contexto. Tem muita coisa boa que nasceu nos Estados Unidos, que funcionou muito bem por lá e que algum brasileiro só copiou e apenas adaptou para a nossa realidade. Então agora eu vou te mostrar algumas referências e estratégias que fazem mais sentido para a nossa realidade e foge da cultura do Vale do Silício. Vou começar com as brasileiras e depois mostrar algumas da China e da Índia. O primeiro nome que não dá para não falar é o Flávio Augusto. Sei que pode parecer meio óbvio, mas tem um motivo importante. Ele é um dos únicos grandes empresários brasileiros que é self-made, diferente de outros nomes como o Jorge Paulo Lemann, que já veio de uma família rica. O Flávio começou do zero mesmo. E no livro da série Geração de Valor, ele fala exatamente dos desafios que todo empreendedor brasileiro enfrenta, como levantar capital, como aproveitar as falhas do Estado para criar oportunidades. Ele entende a cultura brasileira, entende nossas limitações e, mais importante, mostra caminhos práticos. Já em segundo, poderia até citar outros livros de empreendedores brasileiros, mas eu vou ser honesto, a maioria peca por ser muito genérico. São lições de vida, inspirações, mindset. Isso tudo tem seu valor, claro, mas quando você está no dia a dia precisando resolver problemas práticos, frases bonitas não vão te ajudar muito. Então, por isso, a segunda fonte não são de livros, e sim de um dos lugares mais subestimados, que são os cursos do Sebrae, Senac ou até o FGV. Essas instituições oferecem cursos gratuitos que são extremamente práticos. A única diferença é que eles não gourmetizam o ensino, não tem lançamento e nenhum influencer famoso. Então as pessoas meio que ignoram. O Sebrae, por exemplo, tem uma infinidade de cursos, gestão financeira, gestão de processos, cursos específicos para conseguir crédito e até como usar a inteligência artificial no pequeno negócio. Eles também têm uma série completa só para MEI, desde como regularizar o negócio até como fazer quando estourar o faturamento e precisar migrar de regime tributário. São cursos de 5, 6 horas no máximo e que são direto ao ponto, conhecimento que você aplica no dia seguinte. E agora deixa eu te mostrar algumas coisas que estão acontecendo na China e que podem inspirar estratégias aqui no Brasil. Apesar de não ter muito bem documentado em livros essas estruturas, podemos perceber na prática coisas que a China está sempre à frente e serve como referência. Exemplo, tem uma empresa chinesa chamada Pinduoduo, que em poucos anos se tornou o segundo maior e-commerce da China. E o diferencial deles é que, em vez de você comprar sozinho, você junta um grupo de pessoas. Podem ser amigos, familiares ou até desconhecidos. E todo mundo compra junto o mesmo produto. Quanto mais pessoas no grupo, mais barato fica para todo mundo, tanto o produto quanto o frete. Isso é bom para cidades menores, lugares onde o frete é o que mais pesa no preço final, e tem mais, o próprio cliente vira vendedor, porque ele vai querer formar um grupo para pagar mais barato. Isso gera um efeito viral absurdo. Agora imagina isso aplicado no Brasil, com o nosso país continental e nossos fretes caros. Um modelo desse seria revolucionário. Outro negócio que explodiu na China é o live commerce. Eles usam o Douyin, que é o TikTok chinês, para gerar bilhões de dólares por ano. A ideia é simples, alguém fazendo live com o produto na mão, vendendo como se fosse o canal de TV Shoptime. A vantagem é que a pessoa pode fazer a compra em um clique, sem nem sair da live. Essa onda está chegando no Brasil agora com o TikTok Shop, mas isso já é realidade na China há muito tempo. E diferente de outras plataformas como o Instagram, que te obriga a gastar com a grana, com anúncio para aparecer, o TikTok funciona diferente. Ele ganha comissão em cada venda. Então, se o seu vídeo vende bem, o algoritmo vai jogar o seu conteúdo para mais pessoas de graça. E as referências da China vai muito da observação do que está funcionando na prática, pois dificilmente você vai achar algum livro específico.
E para finalizar, agora eu vou falar de um conceito indiano e que tem tudo a ver com o Brasil. Mas se está assistindo até aqui, já deixa o like. Na Índia, eles criaram um conceito chamado Yuga Innovation. O Yuga é literalmente o que a gente faz aqui todo dia, a famosa gambiarra. Os indianos pegaram o que chamamos de jeitinho brasileiro, sistematizaram e agora empresas como Google e GE, uma das maiores indústrias do mundo, estão estudando o Yuga Innovation como estratégia. E o conceito é procurar oportunidade na adversidade, usar criatividade no lugar do capital. E a adversidade é exatamente a realidade do empreendedor brasileiro. O brasileiro não empreende porque está cheio de dinheiro, empreende porque está apertado e precisando se virar. E isso desenvolve uma habilidade de fazer muito com pouco. Quando você desenvolve essa capacidade de improvisar e adaptar, você cria uma mentalidade empreendedora muito mais resiliente que qualquer startup do Vale do Silício. O problema é que a gente fica tentando encaixar nossa realidade nos frameworks americanos, em vez de criar nossos próprios métodos. Por isso, sim, saber os conceitos clássicos americanos são relevantes, mas é interessante ter conhecimento em fontes que entendem o nosso mercado. Os chineses e indianos podem ser uma inspiração, porque eles também tiveram que criar soluções criativas para mercados emergentes. E, além disso, tem que valorizar o conhecimento brasileiro, que muitas vezes é subestimado. E seguindo essa linha de pensamento sobre não copiar modelos que não fazem sentido para a nossa realidade, eu fiz um outro vídeo especificamente sobre por que você não pode querer copiar o marketing da Nike, da Apple ou de qualquer empresa grande. Clica aqui para entender o porquê.